Graça e paz, queridos, continuando com o nosso propósito de 9 meses. Hoje eu quero falar para vocês sobre mais um obstáculo que impede de o Senhor ouvir as nossas orações. Então continue nesse propósito, 9 meses orando, pelo menos 1 hora de oração, leitura da palavra e tirando aquelas comidas aquelas guloseimas, né, deliciosas, mas que atrapalha, na verdade, a sua vida. Então, queridos, eu quero falar contigo hoje sobre um texto muito conhecido na palavra, que eu particularmente amo essa passagem, que fala sobre Davi. Você vai ver em 1 Samuel, ali no capítulo 15, quando o Senhor, depois de constituir Saul como rei, ele o rejeita como rei. Então ele diz para que o profeta Samuel vá à casa de Jessé, que tem um outro rei para ser ungido, e ele então unge Davi como rei de Israel. Muito bem, um dos pecados que nos impede de avançar e chegar até o Senhor é a procrastinação. O povo de Israel estava reunido, o exército estava pronto para guerrear, mas um gigante sai do meio do povo filisteu e vem atormentar o povo de Israel por um período muito longo. Todos os dias atormentava. Primeiro ensinamento que eu tenho para passar para vocês, que eu uso para a minha vida, e por muito tempo eu fui atormentado por muito gigante, é que ele atormenta pela manhã. Você passa o dia todo mal. O dia todo você passa assim, tipo, acabado quando o gigante te atormenta pela manhã. E você é o único responsável em chegar nesse gigante, dominar esse gigante. Entende? E o povo vivia atormentado com isso, com medo, apavorado com medo. Golias dizia, me mande um homem, apenas um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, seremos escravos de vocês. Se eu vencer, vocês serão meu escravo. E muitas vezes é assim que acontece com o nosso dia. O inimigo vem até você, você não encara e você passa a ser escravo dele. Você passa a ser escravo do medo, da procrastinação, do medo de avançar, de encarar o desafio. Então, diante de tudo isso, diante dessa passagem, diante de Davi ir lá e encarar o gigante, eu quero te perguntar, qual é o gigante que atormenta a sua vida? Qual é o gigante que atormenta a sua vida? E deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Você sabe identificar qual é o gigante que está atormentando a sua vida? Porque muitas vezes nós não queremos nem olhar para o gigante, mas sabe que além do gigante, Golias, tem os outros soldados. Então tem um problema grande que atormenta a sua vida muitas vezes e também tem os problemas pequenos. Enquanto você não encarar esse gigante e dominá-lo, ele vai se fortalecer. Veja, foram 40 dias. Toda vez que o povo de Israel recuava, o gigante se fortalecia. O gigante se fortalecia. Toda vez que você deixa de encarar um problema, encarar uma situação, o gigante ele se levanta, ele fica mais forte e vai te dominando, e vai te dominando. Então você precisa identificar qual é o gigante e encará-lo, para que cesse essa ataque na sua vida. Além do gigante, tem os demôniozinhos, os gigantinhos, que vão te atormentando, os probleminhas menores que vão te atormentando, aqueles probleminhas do dia a dia, né? Os roubadores da alegria. Você está bem, daqui a pouco vem uma situaçãozinha pequena, mas vai te atormentando. Então aprenda qual é o gigante que atormenta a sua vida. Identifique isso na sua vida, que o Senhor vai te dar clareza do que realmente está te atormentando. A segunda pergunta é: há quanto tempo esse gigante te atormenta? Há quanto tempo você está procrastinando a resolver situação X, situação Y? Até quando? Então faz quanto tempo que esse gigante está te atormentando? E a pergunta para nós fechar esse nosso dia: até quando você vai permitir que esse gigante te atormente? O gigante da procrastinação, do medo, da incredulidade, da preguiça, da ira. O gigante que te atormenta. E detalhe, quando você é responsável pela sua casa, sacerdote, responsável pela sua casa, pelos seus filhos, esse gigante não atormenta só você, ele atormenta a sua casa também. Eu lembro que um tempo eu tinha alguns processos e muitas dores lá no passado, 10 anos atrás, e eu lembro que um dia minha esposa falou para mim assim: mas
quanto que é esse trabalho, quanto que é essa dívida, quanto que é esses problemas. E eu pedi para um advogado fazer um levantamento e eu observei que não era tão grande, que eu tinha condições sim de resolver, de sanar aqueles problemas. Então, encarar o gigante vai te ajudar. Primeiro que quando você encara o gigante, o Senhor está contigo. Não tenha medo. Davi fala no Salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Então encare, coloque um ponto final nas coisas, resolva a situação, encare seus gigantes, encare, identifique qual gigante e vai eliminando um a um, na presença do Senhor. Ele estará com você. Ele estará com você e tenho certeza absoluta que você irá vencer, né? A palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu voltarei para eles. E o Senhor também promete, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você corre do seu gigante, corre de resolver situações corriqueiras da sua vida, você se esconde atrás desses problemas, você está impedindo você e a sua família de viver a abundância do Senhor. Então encare seu gigante, eu te aconselho, eu te encorajo a identificar qual é o gigante, há quanto tempo ele te atormenta e não corra mais, avance, supra isso, resolva isso diante do Senhor e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Eu profetizo abundância sobre a sua vida, que você venha meditar nessa palavra, né? Quando Davi encara o gigante, que você venha encarar os gigantes da sua vida e que você tenha uma semana, um dia abençoado. Não desista do propósito, avance, orando, clamando, buscando o Senhor e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Tá bom, queridos? Um beijo no coração, que o Senhor te abençoe, você, sua casa e tudo que é importante para você, no nome de Jesus. Amém.